Fala, galera! É o Muqueca de Dados, onde a gente vai destrinchar aí dados dos principais entes políticos brasileiros e a gente vai fazer aí algumas rivalidades acontecerem aqui no campo virtual. E para lidar com esses dados, ninguém melhor do que ele, o mago dos dados, nosso amigo que já faz parte aqui da cozinha da casa, Yuri Almeida. Valeu, Gilson. Uma honra estar aqui. Vamos lá, mostrar o que os dados revelam sobre os candidatos e políticos de todo o Brasil. O que é que você trouxe hoje para a gente cozinhar aqui, Yuri? Hoje vamos cozinhar aqui as duas lideranças principais do estado da Bahia, o atual governador Jerônimo e o opositor, ex-prefeito de Salvador, Assemineto. Show de bola. Então você pode conduzir o processo com o nosso amigo Eman. Eman, passa aí, meu irmão. Vamos lá. Primeira coisa, Gilson, que a gente deve analisar numa rede de político é a taxa de engajamento. O que é a taxa de engajamento? Vai ser a soma da curtida, do comentário, do compartilhamento, considerando o alcance e considerando a quantidade de seguidores que cada político tem. Essa taxa é bom porque você pode fazer a remediação. Às vezes o candidato tem 1 milhão e o adversário tem 500, 50 mil, 100 mil. Então, essa taxa proporcional ajuda. E aí eu peguei a série de 3 meses, então a gente vê o governador, né, a linha de cima, o governador Jerônimo, embaixo o Assemineto. Então, a taxa de Jerônimo em abril foi de 2,8 e Assemineto 1,1. Em maio, o governador tem ali uma queda de 0,5, 2,3 e Neto permanece em 1,1. E agora, evidentemente, nós estamos gravando aqui no dia 10 de junho, essa taxa está o gráfico para baixo porque o mês ainda não terminou, mas mesmo assim o governador tem um engajamento maior do que o de Assemineto. Então veja que nos últimos 3 meses o governador Jerônimo teve uma comunicação mais assertiva e teve um engajamento melhor do que o seu opositor Assemineto. Aqui a gente sempre fala dos dados e aí a gente gosta de entender como é que eles se desenrolam e o que é que eles significam, né? Então, para quem está assistindo, primeiro, acho interessante quando você traz essa taxa de engajamento e relaciona com o número de seguidores, porque aí você consegue mensurar também o número absoluto de alcance, né? Agora, pensando em taxa de engajamento, número absoluto de seguidores e calculando esse percentual final aí de pessoas que eles alcançaram, qual é a sua sugestão para o cara que analisa uma situação como essa do ponto de vista do Assemineto? O que é que você encara que está acontecendo e o que é que você sugeriria? Vamos avançar que tem outras métricas, que uma métrica sozinha não vai conseguir explicar Vamos lá. tudo. Vamos passar a próxima, irmã. Essa daqui é o volume de engajamento. Então, ali a taxa é o número proporcional e aqui são os números absolutos. Então, em abril, Jerônimo, 572 mil curtidas, comentários e compartilhamentos. Neto, 383 mil, perdão. Lembrando que a base de Neto é maior do que a de Jerônimo. Sim. Neto tem 1 milhão, seguidores e Jerônimo não tem 700 ainda. Mas o mês ali de maio, os dois, né? A queda do governador é até maior, então precisa entender o que houve aqui. Depois ali o Assemineto permanece estável e ali, mais uma vez, o governador mantém a dianteira. Qual é outro métrico importante para a gente responder a sua pergunta, Gilson? No próximo slide, põe a mão. Pode passar. Os comentários. É importante, porque qual é o cenário hoje? O governador vai para a reeleição. Sim. Assemineto é oposição. O que importa nas redes sociais é o nível de conversa, a quantidade de conversas que eu consigo gerar. Sim, gerar. Exato. Então, veja que aqui em maio estavam empatados 37 a 34 mil. Em maio tem um pico, né, de 48 distancia para 37, um pouco. E depois ali a gente tem o Assemineto agora, no mês de junho, com mais comentários do que o governador. O que é que se deve a esse crescimento em junho? O Assemineto agora fez um evento, né, para discutir a segurança pública na Bahia, que é apontada pela oposição como o grande problema da gestão, né, dos 18 anos do PT. Então trouxe o Rodrigo Pimentel, trouxe o Ronaldo Caiado, enfim, uma série de figuras para discutir esse tema. Então veja que essa postura mais propositiva do Neto rendeu uma quantidade de comentários maior para ele do que a crítica pela crítica. Sim, então, as pessoas querem propostas. Isso é interessante porque dá um norte, né, para quem está ali gerindo, né, essa comunicação, para entender, bom, qual ponto a gente tocou que fez com que as pessoas elas se dispusessem a falar a respeito do que estamos falando, né? Gerou alguma sensação. Porque a curtida, ela é um indício legal, né? Mas o comentário, ele é algo muito mais substancial, né, Yuri? E aqui é uma análise de performance. A gente precisa entender desses 48 mil ali, por exemplo, do governador e os 37 mil de Neto, se é positivo ou negativo, que assunto eles abordam. Que é destrinchar essa análise em números em algo do ponto de vista da percepção. Exatamente. Como você faz esse monitoramento? Isso é legal pra gente mostrar para as pessoas. É manual, cara? Como Não, que é? Tem uma filtragem aí legal?
Existem diversas formas. A gente está desenvolvendo uma solução em inteligência artificial que você treina a máquina para ela entender os termos. Então, sei lá, morte, o sentimento é negativo. Parabéns, o sentimento é positivo. Leitura dos emojis Leitura também, dos né? emojis. Então, você consegue fazer isso com inteligência artificial. Algumas ferramentas você consegue criar filtros. Então, toda vez que aparecer a palavra, por exemplo, regulação, classifique como negativo dentro da área saúde. Toda vez que aparecer cair no buraco, classifique como negativo dentro da área de infraestrutura. Ou meu voto é seu, classifique como positivo com a tag apoiador. Você consegue criar essas dinâmicas e, às vezes, você pode fazer uma análise exploratória lendo ali, tentando entender o sentimento. Esse tipo de classificação eu acho que é essencial para o pessoal que está em casa entender, porque, assim, o que acontece? Hoje se olha muito o número absoluto, né? Principalmente quando não se tem acesso a tantas ferramentas. Teve tantas curtidas, teve tantos comentários, e isso por si só as pessoas acabam encarando como um indício de sucesso. Mas você começar a segmentar e colocar cada coisa em sua caixinha faz com que a sua tomada de decisão ela seja muito mais assertiva na hora de você escolher manter ou abandonar uma pauta, né? Que eu acho que é justamente o ponto que você deve estar querendo tocar aqui. E o próximo slide, irmão, vai responder justamente essa questão. Ó. Veja só. A gente pode considerar que aqui é o crescimento de novos seguidores. Sim. Isso considerando o Instagram nos últimos 3 meses, tá? Então, por exemplo, em abril, o governador ganhou 17 mil novos seguidores. O ACM Neto, 9 mil. Em maio, dá quase um empate, 9.000.9, 8.1. E agora o ACM Neto lá consegue, nesse período de junho, superar o governador. Uma pequena invertida, né? Por que isso acontece? Se a gente passar o próximo slide, irmão, vamos lá. Aqui são os picos, né? Então, esses picos cinza, não sei que cor vai aparecer para vocês aí no vídeo, mas cinza é do governador e o pico azul é de ACM Neto. Aí eu lhe pergunto, Gilson, aqui você acha que aqui no período de abril o governador teve um pico de 3.549 novos seguidores. Tem outro pico ali em junho, 3.353. Aqui qual é o seu palpite para o governador ter... O que foi que aconteceu na vida política do governador para ele ter esses 2 picos de crescimento? Palpite? Bom, aí eu acredito que podem ser boas entregas ou algo que repercutiu bem do ponto de vista estadual. Da gestão. Exatamente. Perfeito. Aí os 2 picos foram um anúncio da CNH Social, que é a pessoa entregas, tirar a carteira de entregas. Mas o que é que se deve àquele crescimento ali de ACM Neto? Vê se você acerta essa ali. 2.249. Foi quando ele capitalizou aquela questão de uma fala desastrada de Jerônimo? Não, foi ele fazendo visita em Ilhéus com o Valderico. Então observe que das estratégias de comunicação do ACM Neto, quando ele vai para a rua, para a cidade ouvir o povo, ele tem um engajamento melhor, fez a collab com o prefeito, mobilizou. Então veja, que você perguntou o que é que você recomenda. Qual é a tomada de ação? Então, se um candidato de oposição quer ganhar visibilidade, ele precisa estar nas cidades. Não é trancado dentro de um gabinete fazendo um vídeo para Instagram que ele vai sair da bolha. Porque aqui interessa, principalmente para quem é de oposição, quais são a métrica mais importante. É a quantidade de compartilhamento que ele vai ter, porque ele está falando para a bolha, e aqui digamos que é uma retenção. Ele foi em Ilhéus e falou, voltou com 2.200 novos seguidores. Significa que vou votar nele? Não, mas abriu um canal para começar a conversar e tentar conquistar esse voto, né? Isso vale, pegando esse exemplo daqui da Bahia, né, para todos os candidatos em outros estados que vão ser oposição, precisa correr trecho. Uma coisa importante que a gente tem como insight aqui, que eu acho que quem prestou atenção na explicação do Yuri sai com ouro, é o seguinte: às vezes, o que vai fazer você se diferenciar está atrelado ao digital, mas não é só o digital. Como a gente teve aqui agora esse exemplo, onde ele mostra esse pico que é justamente de uma visita presencial a um reduto político, onde ele conseguiu capitalizar isso positivamente e se transformou em 2.249 seguidores, que são 2.249 pessoas que podem vir aí em um momento futuro votar nele, né? Mais do que todos os outros conteúdos. Aí o próximo slide vai aparecer justamente o ranking do top 10, aqui para entender. Apesar de ter um monte de imagem de Jerônimo, tá empatado. Porque o ACM Neto tem usado muito a imagem do O Instagram de ACM hoje parece até ser de Jerônimo. Quando eu fui fazer aqui, eu falei, nossa, Jerônimo tá bem. Mas, na verdade, o primeiro é de Neto, uma collab que ele fez com Caiado, Pimentel, desse evento. Do evento sobre segurança pública, né? Sobre segurança pública. O segundo é do governador anunciando o lance justamente o que você falou, da CNH. O terceiro é Neto reagindo a uma provocação do governador. Então, mais uma vez, Neto traz Jerônimo para a rede dele. O quarto conteúdo também é Neto trazendo o governador. O quinto é Neto trazendo o governador para a rede dele. O sexto aqui é ele comemorando o título do meu Bahia. Depois é Jerônimo falando das ações do governo. O sétimo ali, o sétimo?
É o oitavo, na verdade. Oitavo. Anunciando o piso, o salário dos professores. Depois ele na missão ali, entregando infraestrutura. E depois ele na missão internacional da China. Então, observe que, por exemplo, dos 10 conteúdos, os 9, exceto a foto, a selfie de ACM Neto, é no formato vídeo. Sim. Então, a gente pode ter um indicativo. O formato vídeo na política funciona bem. O que é que funciona para o governador bem? Ele fazendo política ou ele fazendo gestão? Gestão. Sim. Quando é que ele ganha mais seguidores? Quando ele entrega obras. Então, veja que numa situação onde eu tenho um candidato à reeleição e um candidato de oposição, o candidato à reeleição precisa entregar obras, precisa cuidar do governo, porque as pessoas votaram nele para governar. Então, veja que ele faz menos política, o que rende mais na rede dele é mais ele como governador do que ele enquanto candidato político, enquanto o Neto é o inverso. O conteúdo que ele fala mal do governador, aí, Gilson, aí... Voa, né? Voa, por quê? Só que tem um problema. Funciona muito bem. Funciona, mas é bolha. Porque Sim. quando eu falo mal de Gilson, na minha rede, quem gosta de mim vai falar, porra, Yuri botou pocando, bateu ali, deu uma lapada em Gilson. E os eleitores de Gilson vêm defender. Então você continua falando pela bolha. Sim, vai ter um engajamento que não necessariamente vai se converter em voto, porque vem o contra para falar. Exato. E aí, assim, uma coisa que eu observei ali é o terceiro lugar, porque eu acho interessante a gente comentar que foi, como você falou, uma provocação de Jerônimo que gerou essa reação dele. Aí eu percebo o seguinte, a provocação do Jerônimo, por exemplo, ela não aparece aí. Então, o que acontece? Talvez os políticos, por verem muitos players se dando bem com essa questão da provocação, eles acham que isso funciona. E talvez isso funcione muito bem, mas dentro do que você falou, que é a bolha. Porque você vê que a provocação dele não rendeu tão bem quanto a reação dele enquanto atacado, né? Não, mas aí veja, aqui na métrica de engajamento, porque o governador não levou esse corte para a rede Sim. dele. Aí o corte, né? Essa fala para contextualizar. O governador tem uma live semanal que dura 1h30, 2 horas, e lá, num determinado trecho, ele foi criticar, porque o ACM Neto foi a uma determinada vestiu uma roupa de vaqueiro. E o governador é de origem, né? O governador é de uma cidade chamada Iquara, para quem não é da Bahia, né? Então é sertanejo mesmo. O governador estava defendendo a identidade, porque às vezes na política vale tudo, né? Você se investe em determinados personagens e não dá. Então o governador pautou o debate. E ele respondeu. Ele caiu. Só que o governador trouxe lá no canal do YouTube dele, a imprensa repercutiu, mas Neto traz o governador. Só que aí eu pergunto, será que o próprio eleitor de Neto, e a gente viu isso, também não tem a imagem que ele é Mauricinho, que ele é um playboy? Porque a vida dele foi mais fácil do que a de ACM Neto, do ponto de vista histórico, né? Sim. ACM Neto nasce numa família financeiramente, com poder aquisitivo, ele tem bens patrimoniais, é um cara rico. Sim. E o Jerônimo veio de uma origem humilde. Sim. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, porque quando a gente traz o adversário para nossas redes, até o ponto em que o nosso adversário está criticando, pode voltar contra a gente. E esse engajamento aí, cabe ao estrategista fazer essa leitura que você falou, por exemplo, dos comentários, para entender até que ponto foram pessoas defendendo o governador ou se foram pessoas casando sua opinião com a opinião que Neto expressou, né? Porque os jovens falam do lacrar. Então, aqui com esse conteúdo, ele lacrou. Mas se resultou alguma coisa, por exemplo, seguidores, a gente já viu que ele não ganhou. Sim. Rendeu mais seguidores para ele, que para mim a métrica mais importante que o ACM Neto deveria acompanhar é como é que ele cresce seguidores, porque ele precisa de votos. Sim. E crescendo em seguidores, ele está tendo espaço para falar para mais pessoas. Então veja que nesse dia aqui não gerou um pico. Não apareceu um pico ali, né? Mas o pico em que ele vai para a cidade, que ele conversa, que ele come o acarajé, que conversa na feira, que aperta a mão, rendeu. E esse vídeo não está aqui. Então, nem sempre quando você dá um pico de alcance, significa que você tem um pico de seguidores, né? Então, é uma coisa que não é uma ciência exata. E é isso que, às vezes, a gente tem que tentar explicar para os candidatos e também para as pessoas que trabalham com a gente na geração de conteúdo. Nem sempre aquilo que traz mais seguidor é o que tem mais alcance. Exatamente. Nem sempre aquilo que muda a opinião é o que é mais aceito e mais curtido, né? E todos esses conteúdos eles têm que sobreviver e aparecer dentro da timeline, porque se você ignora um em detrimento de outro, você acaba talvez perdendo a chance de converter seguidores ou de converter pessoas que estão ali só lhe olhando em futuros eleitores, né? Então é uma coisa que precisa realmente de uma ciência de dados, né? E aí você tem que perceber, nessa análise aqui simples, né, análise exploratória, a gente analisou a métrica do engajamento proporcional, absoluto, vimos a quantidade de comentários por postagem,
vimos a questão dos seguidores, do crescimento, e estamos vendo aqui os conteúdos do ponto de vista da performance do formato. Então, pelo menos 5, 6 métricas são importantes você analisar para ter um insight, ter um diagnóstico, né? E assim, de lição desse estudo, o que é que fica? Um candidato à oposição, ele precisa estar nas cidades, ele precisa estar próximo do povo e apresentando propostas. Ele pode até ter um conteúdo que engaje, que seja lacração, falar mal do adversário, só que o que é que fica? Porque você está falando para a bolha. Né? Então, o cara que é o eleitor de Jerônimo, viu o vídeo de Neto criticando o governador, foi lá xingar Neto. O eleitor de Neto foi lá aplaudir Neto. Não está dialogando com quem vai decidir a eleição. Pois é. Isso é muito importante. E já pensando no contraponto, o cara que está fazendo gestão tem que fazer gestão mesmo. Exatamente. E largar a polêmica de lado, porque Exatamente. como os números aqui, que Perfeito. são indiscutíveis, mostram, o cara, quando esteve fazendo gestão, cumprindo com o que a sociedade espera do papel de governador, foi quando ele atingiu os melhores picos de engajamento. Né? Então, casar essas duas coisas. O ACM Neto hoje, o Yuri mostrou o caminho, e o Jerônimo também, os números já estão aqui mostrando o caminho. Isso aí. Bom, esse foi o Muqueca de Dados. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente chega aí com novas análises com o nosso amigo Yuri logo mais. Vamos nessa. Um abraço.